Boa tarde, servidores e servidoras. Meu nome é Carolina Nadoni, eu sou da direção do Sindijus Paraná e também da coordenação do FES. Estamos aqui novamente conversando a respeito da reforma administrativa, que, na verdade, essa nossa conversa aqui faz parte de uma série de palestras proporcionadas pelo FES a respeito da reforma administrativa, que trata-se, o que nós já podemos concluir a este ponto, do desmonte do Estado brasileiro, porque essa reforma ela traz consequências muito graves, tanto para nós, servidores públicos, com a retirada de direitos, mas também para toda a sociedade, porque prejudica a prestação do serviço de qualidade para todos, e esse é o papel do Estado, prestar serviços de qualidade, serviços na área de saúde, de educação, de segurança pública e de justiça. Eu tenho aqui comigo hoje o Dr. Ludmar Rafaim, que eu agradeço desde já por ter aceitado o nosso convite para falar a respeito do tema. Boa tarde, Dr. Ludmar. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão assistindo. Bom dia, boa noite para aqueles que assistirem depois, né? Porque isso ficará gravado aí na página do Facebook do FES, né? E em todos aqueles outros que compartilharem, né? Perfeito. Doutor Ludmar, eu gostaria de fazer primeiramente uma retomada sobre a questão da reforma, do que se trata essa reforma, quais são os principais pontos que atingem nós servidores públicos, e também quais as consequências dela, tanto jurídicas como econômicas, qual seria a sua avaliação? Então, Carol, nós já estivemos no começo dessa série de debates promovidos pelo FES, né, discutindo inicialmente a proposta que foi encaminhada ao Congresso Nacional, que é a PEC 32/2020, é uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do Presidente da República, que está tramitando na Câmara dos Deputados, e depois, ao final, nós vamos dizer um pouco, né, Carol, como que é essa tramitação e como ela sairá da Câmara e irá para o Senado, né? É importante a gente sempre lembrar que não é a primeira reforma administrativa feita no Brasil nos últimos anos. Eu sempre lembro que a Constituição de 88, ela criou um modelo de Estado, ela foi chamada Constituição Cidadã, que garantiu lá nos artigos 37 toda a regulamentação da administração pública. Foi ali que colocou os princípios aplicáveis à administração pública, estabeleceu uma série de regras com relação à prestação dos serviços em si, né, e uma série de regramentos com relação ao modelo de gestão, né. Nós tivemos ali inseridos princípios muito importantes para a administração pública, são princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e da legalidade. São princípios que devem reger a administração pública. E depois todos os incisos, cada um deles traz, né, uma regra específica com relação à administração pública. Eu não falo com relação aos servidores, com relação à administração pública. Por que é importante a gente fazer essa observação já de início? É porque essa reforma, embora ela ataque diretamente os servidores públicos, né, mas ela ataca o conjunto da sociedade, como a Carol já disse bem no início. Por exemplo, ela insere uma série de artigos, de princípios lá no artigo 37, e um deles é que a administração pública vai prestar serviço de forma subsidiária, o que significa que aquilo que hoje é prioritário do Estado, ele passa a ser subsidiário. Então, primeiro aplica-se primeiro a iniciativa privada e, em segundo plano, o Estado. Isso faz parte do modelo de Estado, que é o quê? Que é um Estado que não é um Estado que presta serviço público, é um Estado meramente regulador, é um Estado que não está preocupado necessariamente com a qualidade do serviço, está preocupado com o mercado, que é uma marca muito importante desse governo, em todas as mudanças que ocorreram no último período, seja nas mudanças relativas à Previdência, seja as mudanças relativas à CLT, seja as mudanças que ocorreram, né, a Lei Complementar 173, a reforma administrativa feita em 98, todas elas tiveram esse viés. Qual o viés? O viés de diminuir a importância do Estado e fortalecer o mercado. Nessa proposta específica, 32, né, que está na Câmara dos Deputados, ela traz algumas mudanças importantíssimas para a administração pública.
Quando eu falo importantíssimas, eu não estou dizendo que elas são boas, estou dizendo que são significativas as mudanças que estão ocorrendo. Uma delas, bem importante, é essa que eu falei, que o Estado passa a ser subsidiário na prestação do serviço público, e não o principal prestador. Então, aí nós podemos ver, reforçar aquela ideia que já começou a se consolidar lá em 98, que os serviços públicos devem ser prestados por OS, por OCIPs, por OS, OCIPs, fundações estatais de direito privado, serviço social autônomo, contratação temporária, né, os chamados PSS. Nós sabemos que no Tribunal de Justiça, por exemplo, já foi aprovado no órgão especial um projeto de lei a ser encaminhado para a Assembleia, permitindo a contratação de serviços temporários. Os serviços temporários estão espalhados pelas universidades, pelas escolas da educação básica e por outros lugares também. E agora, essa semana, foi publicado um contrato do Estado com uma empresa para contratar uma outra empresa para fazer o processo seletivo através de uma prova escrita. Quer dizer, eles não querem fazer concurso, mas querem fazer uma prova escrita para contratar professores para a educação básica, né? Então, com uma série de regramentos, alguns milhões vão ser gastos nessa iniciativa. Então, essa é uma mudança significativa. Outra mudança significativa está muito relacionada à questão da estabilidade do servidor público. Nós sabemos que a estabilidade do servidor público foi uma conquista, como disse a Carol já no início, uma conquista dos servidores, mas uma conquista da população. Por que da população? Porque é muito importante para um usuário do serviço público, que não é um mero consumidor, é um usuário do serviço público, tá? Que ele vá numa unidade de saúde, que ele vá numa escola, que ele vá numa secretaria do Tribunal de Justiça, que ele vá numa universidade, que ele vá em algum espaço da Secretaria do Abastecimento, no Instituto Água e Terra do Estado, que ele vá para um lugar desses e chegue lá num dia e no outro dia ele tenha um mesmo servidor que tenha autonomia e liberdade para tomar as decisões com impessoalidade, com moralidade, sem se curvar aos interesses de um grupo político ou outro, não. Por quê? Porque ele tem estabilidade, ele tem a garantia de que não será demitido por exercer essa autonomia, salvo em caso de falta grave, né? E essa proposta, ela relativiza muito a estabilidade. Ela diz que só serão estáveis servidores públicos que das carreiras típicas de Estado. E não diz quais são as carreiras típicas de Estado. Lá em 98 falava-se quais eram, mas agora não diz. Diz que uma lei complementar dirá quais são as atividades típicas de Estado. E essas carreiras típicas de Estado só terão estabilidade depois de dois momentos. Primeiro momento, um período de experiência, e que se ele, durante esse período de experiência, adquirir uma classificação, vamos dizer, que o coloque dentro do número de vagas divulgada pelo edital do concurso, ele trabalha mais um tempo e cumpre o estágio probatório de 3 anos, completa os 3 anos. E só esses terão estabilidade, mas mesmo assim poderão ser demitidos por insuficiência de desempenho. Os outros servidores não terão mais estabilidade, né? Eles cumprirão esse período de experiência e, se não passarem na experiência, não serão investidos no cargo, o que é uma diferença importante com relação a hoje. Por que é importante? Porque hoje o servidor ele faz o concurso público, ele passa, ele é investido no cargo e inicia o estágio probatório. Passado o estágio probatório, com base no artigo 41 da Constituição, ele é estabilizado no cargo e só pode ser demitido em caso de falta grave. A estabilidade é um presente? Não. O servidor tem estabilidade, mas, por outro lado, ele não tem o fundo de garantia, por exemplo, que os trabalhadores da iniciativa privada têm. Então, quando o servidor é demitido, quando o trabalhador da iniciativa privada é demitido e não é por justa causa, ele pode levantar o seu fundo de garantia, inclusive pode levantar em qualquer hipótese, mas ele tem inclusive a multa dos 40% sobre o valor depositado, né, do fundo de garantia. O servidor público não, quando ele é demitido, ele sai com a diferença do salário do mês que ele tinha e só isso, né? Então, essa é uma questão importante. Relativiza a estabilidade e, portanto, relativiza o concurso público, né? A gente tem visto por aí vários cursinhos preparatórios para concurso público com muita preocupação, porque eles não vão ter mais mercado de trabalho, inclusive porque não haverá concurso público. No caso, nós não estamos muito preocupados com o mercado dos donos de cursinhos, nós estamos preocupados com a questão do serviço público. Além dessa questão da estabilidade, há outros pontos importantes na reforma. Por exemplo, ela proíbe qualquer tipo de crescimento na carreira que seja exclusivamente por tempo de serviço. Então, todos têm que entender que o quinquênio, que é um adicional por tempo de serviço, o anuênio, ele passa a ser proibido pela reforma administrativa. Assim como passa a ser proibida a licença
prêmio, que é outro aspecto importante que a gente tem que lembrar, que também não é um presente, é um estímulo para aquele servidor que é assíduo, que trabalha, que não falta e tal, ele tem esse benefício. Como nas empresas privadas, há outros benefícios, né? Na empresa privada, a pessoa tem participação no lucro. Na empresa privada, a pessoa tem bonificações. Na empresa privada, ela tem a oportunidade, às vezes, de fazer curso em outros países, até para se qualificar e voltar e continuar trabalhando, que não é o caso. Então, essa é a questão. Para as pessoas entenderem a que ponto chega, nas empresas estatais, a estabilidade como existe para o servidor estatutário não é a mesma. O que a emenda diz, a proposta de emenda diz? Ela diz que fica proibido, né, o acerto de acordo coletivo de trabalho que garanta a estabilidade por qualquer período para os trabalhadores dessas empresas de direito privado, que são as empresas públicas, né? Vamos pegar um exemplo, a Petrobras, vamos pegar um exemplo, os Correios, né? Fica proibido qualquer colocar. Então, tudo isso está colocado. E aí vem uma outra questão bem importante para essa nossa fala inicial, né, Carol? As pessoas falam o seguinte: bom, mas isso é só para os novos servidores. Nós que já somos servidores não somos atingidos. Não é verdade. Nós tivemos várias mudanças no Brasil que dizia-se que também que era só para os novos. As últimas mudanças que nós tivemos foi a emenda constitucional 103 federal, a emenda constitucional 45 no estado do Paraná, que dizia o seguinte, que mudou a regra previdenciária, que ela diz o seguinte: essas regras só são aplicáveis aos novos servidores. Grande inverdade, porque os atuais servidores tiveram aumento na contribuição previdenciária, os atuais servidores tiveram dificultada a sua concessão de aposentadoria, com aumento de tempo, de idade, de regra de transição e tudo mais. Os aposentados e pensionistas que se diziam, nós estamos tranquilos porque nós já adquirimos o direito, já nos aposentamos, levaram um choque porque tiveram aumentado a contribuição previdenciária, no caso de 11% para 14%, e tiveram reduzido o teto de isenção, que era o teto do regime geral, 6.101 para 3.000, para 3 salários mínimos. Então, para mostrar que toda vez que dizem que é só para os próximos, né, é para os atuais também. Assim como foi a CLT. A CLT falava, não vai atingir os trabalhadores atuais. Então, tudo isso a gente precisa colocar no balanço para dizer o seguinte, né, nós estamos em mais um momento de esvaziamento do Estado brasileiro, a transformação do serviço público de uma proteção social em uma mercadoria que as pessoas vão comprar no mercado. Inclusive, já foi dito que na área de saúde e educação é possível que o governo distribua o que eles chamam de vouchers, né, vales, né, para que as pessoas vão comprar vaga na escola privada, né? E outra questão importantíssima é o quê? Eu gosto de reforçar isso, porque o tempo todo disseram o quê? Tem que fazer reforma da Previdência, tem que fazer reforma administrativa, porque o servidor público trabalha pouco, se aposenta muito cedo e ganha muito. Esse é o discurso que sempre foi feito para dizer que tinha que fazer essa reforma. Então, por detrás, e que servidor público é parasita, e que servidor público quer ficar com a geladeira cheia enquanto os outros estão faltando, nós queremos que aqueles direitos que os servidores públicos têm, todos os trabalhadores tenham, e não o contrário. Não o contrário, porque nós sabemos que mesmo na iniciativa privada, Carol, nós sabemos que existia estabilidade. Depois de 10 anos trabalhando numa empresa, você adquiria estabilidade. O que aconteceu? Ela foi trocada pelo Fundo de Garantia. Então, essa é uma coisa importante colocar. E aí, para ficar bem registrado isso, se alguém tinha alguma dúvida da importância dos servidores públicos, né, nesse momento aí da pandemia, acho que ficou evidente a importância desses trabalhadores. Por que ficou evidente? São eles que estão segurando as pontes. Quem é que está fazendo? Quem é que está financiando pesquisa de vacina? Quem é que está fazendo estudo? A Fiocruz está fazendo estudo. A Fiocruz é privada? Não, é pública. Né? Os hospitais públicos são os que mais ofereceram leitos nesse momento. Né? São os professores, são os servidores da saúde, são os servidores do Poder Judiciário, são os servidores da área administrativa das universidades, que estão trabalhando muito mais do que trabalhavam antes para garantir aos alunos das escolas, aos usuários da saúde, aos alunos das universidades, aos jurisdicionados, né, as pessoas que dependem do Instituto Água e Terra, as pessoas que dependem dos vários segmentos aí da sociedade, que estão sendo feitos por servidores. Então, é muito importante dizer o seguinte, nós não estamos pedindo nenhum favor, nós estamos pedindo que sejam respeitados esses trabalhadores e que seja garantido. E daí, por outro lado, é o seguinte,
ficar bem claro, a partir da hora que já teve a reforma da Previdência e agora está tendo a reforma administrativa, nós não podemos esquecer que carreira para servidor público se tornou algo inexistente. Não existe mais carreira para servidor público. Primeiro porque ele vai chegar no final da carreira com um valor maior, mas a aposentadoria dele continuará sendo menor. Na esfera administrativa, ele não tem garantia nenhuma de que ele vai continuar trabalhando no serviço público depois de determinado tempo. Nós podemos voltar, para finalizar mesmo essa primeira parte, nós podemos voltar àquilo que acontecia antes de 5 de outubro de 88, quando o prefeito, o governador, ou um ministro, ou o presidente da República discordava do servidor público, o que ele fazia? Pedia a cabeça desse servidor, o servidor era demitido, né? Era dispensado e no outro dia lá tinha o cabo eleitoral dele, tinha lá o que fez campanha para ele, tinha lá o membro do partido, e nós precisamos reverter essa lógica. Por isso, muito importante que os servidores e a sociedade como um todo compreendam que é preciso impedir que mais esse desmando ocorra no Brasil. Muito obrigada, doutor Ludmar, aí, pelas suas considerações iniciais. Acho que é isso mesmo, né? A Constituição lá de 1988, que foi uma conquista do povo brasileiro, a Constituição Cidadã é o que está em ameaça com essa PEC, com a forma que o governo quer alterar a estrutura do Estado brasileiro, né? Uma das avaliações que a gente fez em uma dos debates sobre a reforma foi nesse sentido, que não é uma simples reforma administrativa, mas ela atinge profundas estruturas do Estado brasileiro, tanto estruturas administrativas, jurídicas e econômicas. Então, são detalhes que estão ali na PEC que podem atingir a todos, inclusive, como o senhor bem frisou, os servidores atuais. Apesar de estar escrito lá no site do Senado que ela não atinge os servidores atuais, a gente tem frisado todas as vezes que atinge sim, que nós não estamos livres dessa da PEC, tanto com relação à estabilidade e outras questões também. Um ponto principal que eu analiso é que ela desmobiliza todas as categorias dos servidores públicos. A partir dessa desvalorização do trabalho de servidor público, dessa possibilidade de terceirização, nós ficamos desmobilizados, né? Tanto enquanto sindicato, enquanto categorias. Uma outra questão também que eu vejo ali da sua fala, com relação aos servidores da iniciativa privada, existe a possibilidade, existe um plano de carreira na iniciativa privada. Então, é muito comum a gente ouvir falar da pessoa entrar como estagiário e poder alcançar aí os cargos de diretor, de gerente. Existe um plano de carreira diferenciado do servidor público. Ou seja, o servidor público, se ele entra numa determinada carreira, eu, por exemplo, sou analista judiciário, eu vou me aposentar como analista judiciário. Então, os planos de carreira, de promoções e progressões são diferenciados. E isso tudo tem um porquê, que é uma segurança na prestação do serviço, como o senhor bem frisou no início ali da conversa. Eu queria agora abordar a questão da tramitação. Como que vai se dar a tramitação da PEC 32 no Congresso Nacional? Se estão sendo apresentadas emendas, se compensa essa apresentação de emendas, ou se a gente deve, ou se não, a minha visão é que não tem o que melhorar, né? Ela tem que ser arquivada por inteiro. Mas eu gostaria de ouvir a visão do doutor Ludmar. Então, antes, Carol, de falar da tramitação, você levantou uma questão que nós não tínhamos levantado em nenhum momento, em nenhum debate. Eu acho isso muito importante que a sociedade saiba disso. Porque para muita gente, muitas pessoas da sociedade, eles pensam assim, a Carol, ela entrou como analista judiciária, mas daqui um pouco ela vai ser juíza, daqui um pouco ela vai ser desembargadora e vai se aposentar como desembargadora. O outro servidor entrou lá como técnico judiciário, de nível médio, daqui um pouco ele vai ser analista, depois vai ser assessor. Isso não existe mais. Desde 88 para cá, não existe mais. O acesso a um novo cargo só se dá por novo concurso público. Diferente da iniciativa privada, é que a pessoa pode estar trabalhando como auxiliar de produção. Eu sempre falo assim,
Para mim, todas as tarefas são muito dignas. A diferença é que algumas têm uma complexidade maior do que as outras. Então, ele pode estar trabalhando como auxiliar de produção e, em determinado momento, se transformar em diretor da empresa. Não há impedimento para isso. No serviço público, não existe essa possibilidade. O máximo que ele consegue é ocupar uma chefia, e se ele for amigo do rei, né? Por mérito, ele não vai chegar a isso. Então, isso é importante. Então, com relação à tramitação, Carol, e pessoas que estão ouvindo, vamos dizer o seguinte. Essa é uma proposta de emenda constitucional que foi iniciada pelo presidente da República. Ela poderia ter sido iniciada também por 1/3 dos deputados ou por 1/3 dos senadores, porque é assim que a Constituição Federal. Tem alguns artigos que a Constituição Federal não permite que sejam modificados por emendas constitucionais, que eles só devem ser, por exemplo, o Pacto Federativo, as cláusulas pétreas que chamam lá do artigo 60 e alguns outros artigos da Constituição, artigo 1º, 2º, alguns artigos ali. Ele não permite que seja modificado por emenda constitucional. Eles só podem ser modificados por uma nova Constituição. Teria que convocar uma nova Assembleia Constituinte. Nós sabemos que essa que fez essa Constituição não foi exatamente uma Assembleia Constituinte, foi um Congresso Constituinte, porque eles aproveitaram os próprios deputados e senadores que tinham sido eleitos para uma outra função, iria aprovar essa Constituição, mas é aquele que a gente chama vamos dizer assim, Constituinte originário. É aquele que é eleito para fazer uma nova Constituição, né, que pode ser, inclusive, não necessariamente nessa composição. Então, pode ser por 1/3 e pode ser iniciada pelo presidente da República. Pode ser iniciada pelo presidente da República, pode ser iniciada pelo Senado, pode ser iniciada pela Câmara. Essa proposta ela foi iniciada pelo presidente da República. Então, é uma proposta de emenda constitucional de iniciativa do presidente da República, né? Ele enviou para a Câmara dos Deputados para que essa emenda, assim, para que ela seja aprovada, ela precisa ter 3/5, portanto, 308 deputados, ela precisa ter 3/5 dos senadores para que ela seja aprovada. Esse é o primeiro requisito. Segundo, que ela tenha uma tramitação especial. Ela não tramita como qualquer outra lei. Qual é a tramitação que ela segue? Ela é recebida pela casa que recebeu, no caso a Câmara dos Deputados, ela é submetida à Comissão de Constituição e Justiça, que analisa a admissibilidade dela ou não. Feita essa admissibilidade, ela vai para uma comissão especial que é constituída, né? E aí segue a tramitação. Nessa comissão é que ela recebe emendas, né? Recebe requerimentos, por exemplo, essa já tem 2 requerimentos. Um requerimento pedindo para que o governo encaminhe uma série de informações que não acompanharam a emenda, como, por exemplo, o relatório de impacto financeiro e orçamentário que ela terá na União, que é um requisito importante para a tramitação da lei. Há um outro requerimento pedindo para anexar uma outra proposta de emenda constitucional, que, se não me engano, é 545, pedindo que seja anexada essa. Emendas, pelo que a gente olha ali na tramitação, pelo menos elas não estão postadas ainda, né? Porque o momento de apresentar emendas é o momento que ela está na comissão especial, e ela precisa ser aprovada pelas 2 casas, pela Câmara e pelo Senado. Na Câmara e no Senado, aprovada por 3/5 dos membros, não é 3/5 dos presentes. Se são 513 deputados, 3/5 são 308. Tem que ser aprovado por 308, em 2 turnos. Então, são 2 votações na Câmara dos Deputados e 2 votações no Senado. E diz que deve haver um intervalo entre uma e outra de 5 sessões. Bom, isso para mim ela é pouco importante, esse interstício aí. Por quê? Porque nós já tivemos emenda constitucional que eles atropelaram todo o processo e aprovaram em 2 dias, criaram um monte de sessões para aprovar no segundo turno e mandar para o Senado e tal. Outro detalhe importante que é muito importante que as pessoas saibam, é que, embora tenha sido iniciado pelo presidente da República, ela não depende mais da sanção do presidente. Então, o presidente ele não tem mais poderes para sancionar ou para vetar essa emenda. Ela é promulgada, é o termo técnico que a gente usa quando ela vamos dizer assim, assinada na linguagem popular pela mesa do Congresso Nacional, ela é promulgada. E ela promulgada, ela entra em vigor imediatamente. Nós tivemos uma emenda que foi aprovada na noite, meia-noite, e no outro dia, 10 horas da manhã, ela foi promulgada e passou a valer, né? Então, as pessoas precisam saber isso, que
Toda vez que o Congresso Nacional quer aprovar com rapidez algum projeto, ele aprova. Assim foi a reforma trabalhista, assim foi a reforma da Previdência e outras tantas mudanças, a Lei Complementar 173, outras leis que foram aprovadas recentemente. Quando eles querem, eles rapidamente aprovam. Então, as pessoas precisam saber o quê? Vamos dizer assim, a sociedade como um todo, incluindo servidores e trabalhadores da iniciativa privada. Não há tempo a perder se quiser evitar essa destruição do Estado brasileiro. Não dá para ficar esperando e depois lamentar que foi aprovado. Ou há uma resistência, ou vai ser aprovado. Por isso que eles fazem o discurso que não se aplica aos atuais servidores. Só que a possibilidade de demissão por insuficiência, porque os novos servidores não estão aqui. Então, eles não estão vinculados ao Sindjus, à APP, ao Sindiciab, ao Sindarspen, todos os sindicatos das universidades, aí, Sintesp, Sintemar e outros sindicatos aí, as pessoas não estão vinculadas, então elas não estão nem sabendo que elas poderão ser o próximo, né? Mas os atuais servidores, eles serão sim prejudicados porque a emenda diz que a pessoa pode ser demitida por insuficiência de desempenho. E a partir da hora que você relativiza o concurso público, e aquilo que a Carol abordou de forma brilhante agora, antes ali, dizendo que é a questão da carreira, por que você vai criar plano de carreira? A maior parte dos municípios estão congelando as carreiras. A partir da hora que eles vão poder trabalhar com contratações temporárias, contratação temporária, não tem por que ter carreira. Não, daí vale aquela regra mesmo, Não está contente e vai embora. Tem gente que tem disposição de fazer por menos isso ainda. E outra questão, assim, se hoje, na hora de fazer uma mobilização, as pessoas se sentem inseguras por conta da prática de constrangimentos, de assédios, de repressões e tudo mais contra os servidores e contra os trabalhadores como todo, imagine a partir da hora que servidor não tem direito à estabilidade. É ele ameaçar de fazer uma mobilização e será colocado na rua. Então, afeta muito, muito mesmo a organização dos trabalhadores, seja da iniciativa privada, sejam do serviço público. Então, a tramitação é essa, ela ainda está nessa fase inicial, né? Não sei se estão negociando lá as concessões necessárias para aprovar, né? Talvez, porque às vezes os parlamentares criam dificuldades para depois vender facilidades, né? De repente estão criando dificultando um pouco, para daí nós sabemos que na reforma trabalhista foram milhões em emendas parlamentares, né? Assim como na reforma da Previdência. Então, nós precisamos ficar atentos porque as pessoas já têm que ir para aeroporto, tem que ir para rodoviária, tem que ir para casa do deputado, tem que fazer a pressão toda. Porque ainda tem um outro elemento importante que a gente precisa observar, porque a gente não pode se passar por ingênuo. Algumas coisas estão meio paradas, porque agora, no dia 15 de novembro, nós temos uma eleição municipal. Então, eles não querem expor aquele deputado federal, que às vezes é candidato ou estadual, é candidato a prefeito, ou então ele está apoiando um determinado candidato a prefeito, um grupo de vereadores, eles não querem que ele aprove uma medida impopular para não prejudicar a campanha desse correligionário dele. Então, é importante saber que, passado 15 de novembro, né, são poucas as cidades que têm segundo turno. No Paraná, se não me engano, são 4, né, ou 5 cidades só. Curitiba, Cascavel, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, acho que são essas, que têm segundo turno. As outras todas, a fatura estará resolvida no dia 15 de novembro. Então, portanto, a partir dali, eles podem aprovar sem perder nenhum dividendo eleitoral nas eleições municipais. Então, reafirmando, como foi dito aqui, mexe na estrutura dorsal do Estado brasileiro. Nós vamos ter um outro Estado brasileiro. Eu dizia há um tempo atrás, e eu gosto sempre de repetir, que se nós associarmos as reformas feitas em 98, se nós associarmos a emenda constitucional 95, que diz que de um ano para o outro o poder público não pode gastar mais do que a variação do IPCA, se nós associarmos isso à reforma da Previdência, à reforma trabalhista e agora à reforma administrativa, nós estamos formando uma geração de pedintes, de pessoas que não terão saúde, não terão educação, não terão serviço público como um todo, né?
E é importante dizer que o que se especula, que as chamadas carreiras típicas de Estado, que seriam os únicos que teriam a estabilidade depois de passar a experiência, depois de completar os 3 anos de estágio probatório, são algumas bem específicas, que é a diplomacia, a arrecadação, a magistratura e a segurança pública, né? E pode ter certeza que é a magistratura, não são os servidores do Poder Judiciário. Na arrecadação, pode ter certeza que não é o auxiliar administrativo, é o auditor fiscal, né? Na diplomacia, pode ter certeza que não é o funcionário do consulado ou da embaixada, é o cônsul ou o embaixador, quer dizer, embaixador relativamente, porque ele pode ser nomeado, né? Mas, assim, não é o servidor de baixa patente, vamos dizer assim. Só os de alta patente que terão essas garantias. E mesmo que atinja, né, outros servidores, como o doutor colocou, é uma mudança na estrutura de todo o Estado, né? Mesmo que ele venha atingir aí magistrados, cônsules, promotores, porque eu já vi na mídia que existem propostas nesse sentido também. Mas, mesmo assim, nós concordamos que atinge toda a estrutura do Estado e que os grandes prejudicados serão os já excluídos do sistema, vai aumentar o número dos excluídos da saúde, de acesso ao serviço público, e atinge toda a população, né? Porque você aumenta aí a possibilidade de corrupção, aumenta aí a possibilidade de pessoas que sejam contratadas sem o concurso público. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para o doutor, que me fazem muito, que eu vejo muito essas colocações nos grupos nossos de servidores, de servidores do tribunal, inclusive, com relação à estabilidade, que se alega o direito adquirido, que a estabilidade seria um direito adquirido e que facilmente o STF iria derrubar essa relativização da estabilidade. E outra pergunta também que eu quero colocar para o doutor Ludmar é com relação a essa tramitação, se existe uma possibilidade de arquivamento, ou se necessariamente ela vai para a votação. Então, primeira questão, Carol, o direito adquirido realmente está lá na Constituição, dizendo que a lei não pode violar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. No entanto, foram tantas as mudanças na Constituição que não é de se estranhar que um artigo como esse venha a ser mudado também. Mas mesmo ele não sendo mudado, eu penso que esse direito adquirido à estabilidade está relativizado quando diz que pode ser demitido por insuficiência de desempenho. Quando diz lá na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101, que diz que quando ultrapassados os níveis, os limites de gastos com o pessoal, uma das possibilidades, primeira possibilidade, cortar cargo comissionado. Segunda possibilidade, cortar horas extras. Terceira possibilidade, demitir servidores não estáveis. E quarta possibilidade, demitir servidores estáveis. Então, isso já está relativizado. Bom, qualquer proposição pode ser arquivada no Congresso Nacional, na Câmara Municipal de Vereadores, na Assembleia Legislativa, no Senado. Basta que a maioria queira, tá? O que me parece que não é o quadro que está colocado ali. Eu acho que a maioria dos deputados e senadores, por enquanto, eles querem que essa reforma seja aprovada, considerando principalmente esse Congresso Nacional que nós temos. Qual Congresso Nacional? Um Congresso Nacional que é totalmente submisso à presidência da República, né? Não adianta, por mais que o presidente da Câmara às vezes divirja do presidente, eu não gosto de falar esses nomes, porque toda vez que a gente fala esses nomes parece que a gente está reforçando, né? Então, mesmo que o presidente da Câmara dos Deputados divirja do presidente da República às vezes, mas na hora que a coisa aperta, eles estarão juntos, eu não tenho dúvida, né, numa aprovação como essa, até porque ambos defendem a reforma administrativa. Outra questão, Carol, que não foi levantada, mas que eu acho importante. Eu lembro que na época da reforma da Previdência, lá em 2006, muita gente me perguntava isso. Mas pode, vindo um novo presidente da República, simplesmente revogar tudo isso? Pode. Do ponto de vista formal, não há nenhum impedimento para isso. Basta colocar assim um artigo.
fica revogada a emenda constitucional 103, fica revogada a lei complementar 173, fica revogada a emenda constitucional 95. Pode, mas a questão é que o que está por detrás disso não é só a vontade de uma ou duas pessoas, é a vontade do mercado. O mercado que quer, ao invés de ter servidor estável, concursado, se qualificando, se preparando, porque sabe que vai ter carreira, né? Carreira do ponto de vista dentro do mesmo cargo, eles preferem que seja feito pelo mercado, porque daí eles vão poder disputar essa fatia. Ao invés de ter servidor concursado no Tribunal de Justiça, de repente pode ser mais interessante contratar por uma OS, né? Ou como vamos pensar na educação, contratar pelo Paraná Educação, ou pegar a saúde e contratar pela FUNEAS, ou pegar o município de Curitiba e contratar pela FIAES, né? Nas universidades, quebrar a relativa autonomia das universidades e passar a contratar através de outras formas. Ou então, principalmente, o que tem acontecido, contratar pelo PSS. Com isso, o mercado ganha, e quem perde é a sociedade e os servidores públicos. Eu quero ler aqui a opinião da nossa audiência. O José Arturo, ele fala que o desmonte é para as elites, para que o mundo do capital lucre mais ainda. É uma opinião da qual eu concordo, porque quando a gente fala do mundo do capital, inclusive a gente não está nem falando de capital nacional, inclusive de capital estrangeiro, de empresas estrangeiras. Quando se fala em elite, fala do capital, desse mercado do qual o doutor Ludmar se referia. Então, ela é uma PEC totalmente impopular, porque não atinge a grande população brasileira, não traz nenhum benefício para a grande população brasileira. Tenta-se fazer, através da mídia, da televisão, que atinge a população, uma propaganda negativa com relação aos servidores públicos, dos quais muitas vezes eu fico pessoalmente ofendida, porque é muito difícil você chegar em casa depois de um dia de trabalho, com muitos problemas para resolver, do qual você se empenhou, e ouvir ali um comentarista da televisão falando que você é improdutivo, que não merece receber o teu salário, que não merece a tua estabilidade, pela carreira que você escolheu e que você faz ali o teu trabalho com tanto zelo. Eu quero aproveitar aí, já indo para os nossos encaminhamentos finais, lembrar a todos que na semana que vem, dia 28 de outubro, nós temos o Dia do Servidor Público, vai ser um dia de luta, de mobilização. Nós estamos no meio dessa pandemia terrível, um momento muito difícil de mobilizar as categorias, e o governo não para de nos atacar, né? Mas mesmo assim eu peço para que todos acompanhem aí os meios de comunicação, as redes sociais, tanto do FES como dos sindicatos, do Sindijus, vai aparecer também tudo que a gente vai fazer, porque esse vai ser um dia, como sempre é todos os anos, um dia de luta. E com todas essas informações que nós temos recebido, convoco toda a sociedade para que se una com nós, servidores públicos, para combater todos esses ataques nesse momento difícil, nesse momento que o Estado deveria estar se mostrando cada vez mais presente, mais ao lado da população brasileira. Ele procura se distanciar, procura retirar os direitos, não só nossos servidores, mas de toda a população. Doutor Ludmar, suas considerações finais aí a respeito do tema. Então, antes das considerações finais, eu não sei se chegou aí para você também, a Cici Bueno mandou uma mensagem para mim aqui, dizendo que ela completaria o direito a um quinquênio no ano que vem, né? E que o prefeito, não sei de qual prefeitura exatamente, não vou me arriscar a falar aqui, eu acho que sei, que o prefeito fez um decreto suspendendo. A verdade é que a lei complementar 173 deu margem aí para os prefeitos e governadores fazerem esse tipo de coisa. O próprio Tribunal de Justiça, né, Carol, está criando dificuldade para considerar as progressões e promoções. Vários prefeitos e governadores se aproveitaram da lei para suspender qualquer plano de carreiras, né? Isso porque nem foi aprovada a reforma administrativa, imagine se for aprovada. Então, eu quero concluir dizendo que é muito importante, eu acho que essa sequência de debates que o Fórum das Entidades Sindicais fez,
que os sindicatos têm feito, né, Carol? O Sindjus fez vários, a APP fez vários, o Sindiciab fez, as universidades fizeram, todos os servidores aí têm feito debates e atingindo um número elevado de pessoas. O que a gente não pode é deixar de dizer para o servidor o quê? Não espere ser aprovado para depois lamentar. Porque eu vejo ainda hoje pessoas que chegam para a gente e falam assim, mas eu não sabia que tinha mudado a questão da Previdência lá em 98, eu não sabia que tinha mudado em 2003, e eu não sabia que mudou no final do ano passado. Pois mudou, e atingiu os atuais e os novos servidores. Então, é muito importante, né, que a gente esteja atento. A Carol já fez a chamada aí, né? O FES, para as pessoas que estão assistindo talvez pela primeira vez, é uma organização que reúne mais de 20 sindicatos, né, de 22 a 27 sindicatos, e que tem feito a articulação da mobilização dos servidores e tem promovido essa série de debates, que eu acho muito interessante. Ao invés de cada entidade ficar fazendo isoladamente, né, essa coordenação faz e todas as entidades podem compartilhar. Essa, como as outras transmissões, elas ficam no Facebook do FES, né, Carol? E que as pessoas podem ver depois. Hoje à tarde ainda alguém me perguntou, né? E eu falei, não, fica gravado lá, as pessoas podem assistir, podem compartilhar, podem ver em qualquer lugar, mas e dar opiniões e pode divergir, né? As pessoas não são obrigadas a concordar com a gente o tempo todo. Você pode divergir, pode dar novas sugestões e pode principalmente propor instrumentos de mobilização, porque nós sabemos que mesmo entre os nossos pares, né, Carol, nós temos pessoas que pensam diferente. Há pessoas que são servidores públicos e que dizem que não tem que ter estabilidade, né? Desde que não chegue nele, porque no dia que ele chega nele, ele corre para o sindicato para se proteger. Então, tudo é bom para todos que acompanharam, outros que verão, e a gente está sempre aí promovendo essas discussões. Muito obrigado, Carol. Eu que agradeço, doutor Ludmar, por ter aceito o nosso convite. Realmente essa questão da gente promover esses debates, muitos servidores nos questionam, Carol, mas como que eu falo isso na minha casa, para os meus familiares? Eu tenho muita dificuldade de conversar com o pessoal do meu bairro, porque realmente, como eu falei, tem essa questão da mídia que é muito forte. Então, o importante desses debates é de assistir, de comentar, de compartilhar e de ter argumentos realmente para discutir e para informar a sociedade de todos os prejuízos. Novamente, então, eu quero agradecer a presença do Dr. Ludmar, que aceitou gentilmente aí o nosso convite. Quero parabenizar todas as entidades do FES por estarem promovendo esse debate e também agradecer a coordenação do FES por ter me chamado para participar de mais este debate aqui. Desejo a todos uma boa tarde e até a próxima.